Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os planos anatômicos e eixos de movimento. Tá interessado? Vem comigo nessa! Gente, é a partir do estudo dos planos anatômicos e eixos de movimento que nós vamos ter uma visão tridimensional de toda a estrutura anatômica do nosso corpo. Então, é a partir desse conteúdo de base, né? Ele faz parte da anatomia básica, como a gente já falou anteriormente, que nós vamos compreender, que nós vamos nos situar nos nossos estudos de anatomia no decorrer da nossa vida acadêmica. Então, vamos lá? Vamos começar a entender melhor quais são esses planos anatômicos, esses famosos planos anatômicos e também os eixos de movimento. A partir também dos eixos de movimento, nós vamos abordar também os principais movimentos que o nosso corpo vai desempenhar, que nós vamos desenvolver. Perfeito? Então vamos começar. Bem, em planos anatômicos, nós temos o plano sagital mediano e os demais planos sagitais. Nós vamos também ter o plano frontal, que também é conhecido como plano coronal. E, por último, a gente vai ter aí o plano transverso. Vem comigo que nós vamos entender plano por plano anatômico detalhadamente. Em primeiro lugar, nós temos o plano sagital. Vale ressaltar que a gente tem o plano sagital mediano, que vai dividir, que vai seccionar o nosso corpo, a estrutura anatômica, em duas partes iguais. Afinal de contas, é o plano sagital mediano que vai estar passando, que vai estar seccionando o nosso corpo na nossa linha mediana. Ou seja, o plano sagital mediano divide o corpo no lado direito, né, e no lado esquerdo. Então, sagital mediano, lado direito, lado esquerdo. E os demais planos sagitais, como é que fica? Bem, os demais planos sagitais, eles vão também dividir o nosso corpo no lado direito e no lado esquerdo. A diferença aqui, pessoal, é que apenas o plano sagital mediano vai dividir o nosso corpo, vai seccionar o corpo em dois lados iguais, em dois lados idênticos. E os demais planos sagitais, né, a gente vai ter uma divisão desigual. Por exemplo, nessa imagem que a gente acompanha aqui, nessa ilustração que nós estamos acompanhando, a gente tem aqui o plano sagital mediano. Né? Ele está seccionando o corpo em dois lados iguais, lado direito e lado esquerdo. Mas, por exemplo, a gente passasse aqui um plano, por exemplo, nessa região do ombro, ou aqui na linha hemiclavicular, por exemplo, né? Então, nós estaríamos, sim, seccionando o nosso corpo em dois lados, né? Lado direito e lado esquerdo. Seria um plano sagital. Só que essas porções, esses lados seriam desiguais. Então, aí está a principal diferença do plano sagital mediano para os demais planos anatômicos sagitais. Perfeito? Vamos lá. Em segundo lugar, nós temos o plano frontal. Esse plano, ele também é conhecido em algumas literaturas como plano coronal, tá? Então, plano coronal e plano frontal seriam basicamente aí a mesma coisa. Aqui, a divisão é simples. A gente vai ter uma secção do nosso corpo dividindo na parte ventral, na parte da frente, e na parte dorsal, a parte de trás. Ou seja, no plano coronal, no plano frontal, a gente vai ter a divisão em parte anterior e na parte posterior. Bem fácil, né? E por último, nosso último plano anatômico, a gente tem o plano transverso. Bem, ele também é conhecido como plano horizontal. Transverso ou horizontal seria basicamente a mesma coisa. Ele é o único plano, né, como o próprio nome já sugere, que vai seccionar o nosso corpo em duas partes, ou seja, também na região superior e na região inferior. Todos os planos, pessoal, dividem o nosso corpo em duas partes. Só que nesse caso, como ele é um plano horizontal, a gente vai ter a divisão na região superior e na região inferior. Diferentemente dos outros dois planos, do plano sagital e do plano coronal, do plano frontal, né, vai dividir o nosso corpo aí no sentido vertical. Perfeito? Então, aqui o plano transverso seria um plano horizontal.
Então, pessoal, no segundo momento da nossa aula de hoje, nós vamos entender, nós vamos compreender os eixos de movimento do nosso corpo. Então, são eixos que, ao redor dos quais os principais movimentos do nosso corpo, os movimentos eles vão ocorrer, eles vão acontecer. Perfeito? Então, é importante também que a gente compreenda, que a gente entenda que cada eixo de movimento vai estar associado, vai estar interligado com um dos planos anatômicos que a gente acabou de estudar, que a gente acabou de conhecer. Perfeito? Então, nós temos o eixo látero-lateral, que também é conhecido como eixo transversal. E é importante que a gente não confunda, tá? Eixo de movimento transversal é totalmente diferente de plano anatômico transverso. Uma coisa é diferente da outra. Em segundo lugar, a gente tem o eixo antero-posterior, que também é conhecido como eixo de movimento sagital. E aqui vale a mesma dica, tá? Não confundam eixo sagital com plano sagital. E, por fim, a gente tem o eixo de movimento longitudinal, ou como também ele é conhecido, crânio-caudal. Então, longitudinal ou crânio-caudal. Perfeito? Vamos conhecer cada um desses eixos? Pois bem, pessoal, eixo látero-lateral. Como eu já falei anteriormente, cada eixo vai estar associado a um plano anatômico. Então, o eixo látero-lateral, a gente vai pensar aí em plano sagital. E por questões didáticas, a gente não vai utilizar aqui o plano sagital mediano, e sim um plano sagital que vai seccionar nessa região do ombro, mais especificamente aqui no manguito rotador, que seria essa região responsável aí pela origem, né, pela motricidade dos nossos membros superiores. Perfeito? Então, aqui a gente tem um plano sagital. Esse plano sagital, como a gente já estudou anteriormente, vai seccionar aí no lado direito e no lado esquerdo. Então, esse plano sagital vai seccionar nesse sentido. Perfeito? A gente tendo esse plano sagital, pessoal, a gente vai... no caso, fazer uma analogia, uma comparação, como se fosse um pino de entrada, tá certo? Então, a gente vai perfurar esse plano sagital perpendicularmente. E é esse pino que seria, né, está aí representando o eixo látero-lateral. Então, seccionou um plano sagital nessa região aqui, tá? Como a gente acompanha na imagem, e a gente perfura aí com um pino que seria esse eixo látero-lateral. Você há de convir comigo, de concordar comigo, que quando a gente vai perfurar aqui, a gente vai estar impossibilitado de fazer esses movimentos de abertura nesse sentido, né? Então, o eixo látero-lateral, ele não permite que a gente faça esses movimentos de abertura, tá certo? Os movimentos que o eixo látero-lateral vai nos possibilitar desempenhar são esses movimentos aqui, ó. Apenas esses movimentos. Tentem mentalizar aí, que são os movimentos de flexão e extensão. Então, um pino vai perfurar perpendicularmente o eixo sagital, e esse pino, ele impossibilita de eu fazer esses movimentos de abertura que a gente vai conhecer no nosso próximo eixo, tá certo? Os únicos movimentos, então, que a gente desempenha aqui para o eixo látero-lateral seriam os movimentos de flexão e extensão. Perfeito? Beleza, pessoal, vamos para o próximo. Eixo antero-posterior. Pensou em eixo antero-posterior, associou ao plano frontal, né? Que é o plano coronal. Fechou, pessoal? Então, aqui a ideia seria basicamente a mesma. Seccionou a estrutura anatômica no plano frontal, né? Então, a gente vai ter nesse sentido, lembrando que o plano frontal ele vai seccionar em dois lados, no lado anterior e no lado posterior, né, ventral e dorsal, perfeito? Então, a gente tendo essa secção, a gente vai comparar como se fosse um pino entrando, tá bom? Então, a gente vai representar esse eixo antero-posterior por questões didáticas como se fosse um pino perfurando o plano frontal. Então, vamos lá. A gente tem aqui a secção do plano frontal e esse pino ele vai adentrar perpendicularmente ao plano frontal, né, de frente para trás, da parte anterior para a parte posterior. Por isso, ó, eixo antero-posterior. Perfeito, pessoal? E quando a gente faz essa perfuração no plano frontal ou coronal, a gente vai estar, a partir desse momento, impossibilitando, né? A gente vai estar impossibilitado de fazer esses movimentos que nós estudamos no eixo anterior, tá certo? Então, aqui, os movimentos de flexão e extensão, eles não irão ocorrer, porque o eixo antero-posterior vai estar nos impedindo de executar esses movimentos.
O eixo antero-posterior, pessoal, ele nos possibilita realizar esses movimentos aqui. Fechou? Que seriam quais movimentos? Seriam os movimentos de abdução e adução. Fechou? Abdução, adução. Certo, pessoal? Então, o eixo antero-posterior associado aí com o plano frontal ou coronal, que vai nos permitir realizar os movimentos de abdução e adução. Show, pessoal? Vamos lá para o nosso próximo eixo. Pois bem, aqui a gente tem o eixo longitudinal, que seria o terceiro e último eixo, tá certo, pessoal? O eixo longitudinal, ele vai estar perfurando o plano transverso. Lembram deles lá? Aquele plano horizontal? Então, a gente vai ter aqui o pino, mais uma vez, tá certo? Por questões didáticas, aí, o pino vai perfurar nesse sentido. A gente tem a secção aí, a secção do plano transverso, e o pino vai estar perfurando perpendicularmente essa secção, esse plano. Então, quando a gente tem, pessoal, nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, essa perfuração, a gente vai estar possibilitando realizar apenas os movimentos de rotação. E aqui, por questões também didáticas, eu vou fazer uma comparação como se fosse um plano transverso nessa região do pescoço, que é a região cervical. Então, digamos que a gente seccionasse nesse sentido aqui, né? O plano transverso nesse sentido. Adentrando com o pino perpendicularmente à secção, os únicos movimentos que eu poderia executar seriam os movimentos de rotação. É o único movimento que esse eixo, que é o eixo longitudinal, me permitiria realizar. Perfeito, pessoal? Então, seria basicamente isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Valeu! E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal. Assim você vai estar nos dando uma força a mais aqui no canal Med Easy. Além disso, lá no meu Instagram, que você vê ele aqui na descrição desse vídeo, você pode ter acesso clicando no link que está na minha bio a exercícios exclusivos, incluindo também essa aula que você acabou de assistir, beleza? Eu te espero por lá e até a próxima. Valeu!